Boa noite, meus irmãos. Estamos nessa quinta-feira com vocês, que é o culto que nós fazemos nas nossas casas. E eu creio que Deus vai abençoar a sua vida profundamente. E o Júnior vai compartilhar a tela conosco, tocando, e com certeza será uma bênção. Iremos cantar o hino de número 53 e logo em seguida de número 70. Louva o Senhor conosco em nome de Jesus. Vamos lá? Bem junto ao coração de Deus há um lugar de paz, não entra ali tristeza e dor, nem tentação falaz. Jesus em quem confio é para mim os seus caminhos sempre aberto ao coração de Deus, bem junto ao coração de Deus há um lugar de luz que nasce boa e salutar nos braços de uma cruz. Jesus, Cordeiro Santo, guarda os remidos seus, felizes achegados ao coração de Deus, bem junto ao coração de Deus há um lugar de amor que toda a culpa vem cobrir ao pobre pecador. Ó coração ardente, cessa os penares teus, com Cristo estando junto ao coração de Deus. Vamos cantar agora o hino de número 70. Ele é muito bonito e creio que Deus vai te usar. E cante conosco também em nome de Jesus Cristo. Vamos louvar o Senhor. Tuas obras te coroam como uma luz de esplendor. Astros, anjos, céus entoam hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar, aves e sonoras fontes formam um coro singular. Nós mortais por ti remidos, Deus da glória, Deus de amor, corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Revelas amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Fontes de alegria e vida, és do bem o inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal, cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Boa noite, irmãos. É um prazer estar com vocês mais uma vez para poder meditar na palavra do Senhor. Nós já cantamos e certamente Deus falou profundamente ao seu coração através desses cânticos. Eu quero ler um texto, o texto que se encontra em Gênesis, capítulo 13. Nessa noite nós vamos meditar em todo o capítulo 13, mas eu não quero lê-lo todo, quero ler alguns versículos a princípio, depois vou estar citando a história para que vocês possam relembrar o texto, tá bom? Então, Gênesis capítulo 13,
a partir do versículo 1, diz assim: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e a cidade de Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram homens maus e grandes pecadores contra o Senhor. Continuando, o versículo 14 diz assim: Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhos de Mamré, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Que Deus abençoe essa palavra lida em nosso coração, em nossa vida. Eu quero orar com vocês, você poder fechar os seus olhos, parar um pouquinho aí e esperar receber essa oração. Creio que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, obrigado, porque temos entendido que até aqui, tu, Deus, tem nos ajudado, nos abençoado. Nossa oração é que nós venhamos compreender a tua palavra, entender a tua palavra ainda essa noite, para que possamos tirar boa aplicação de crescimento para toda a nossa vida espiritual. Deus, venha ser com esses irmãos que estão nos ouvindo, que estão recebendo essa palavra em suas casas ou em outro lugar que eles devam estar, mas que o Senhor possa então trazer à mente deles a tua palavra com clareza, que eles venham ser abençoados nessa noite. Eu clamo, eu oro por eles em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados, só para a gente voltar um pouquinho e tentar entender todo o contexto, talvez você não consiga pegar as palavras anteriores, mas eu quero relembrar umas questões que nós compreendemos e a partir daí então prosseguimos um pouco para frente no decorrer desse estudo da palavra do capítulo 13. Nós vimos que no capítulo 11, final do capítulo 11, Abrão morava com seus pais, morava com sua família, ele morava em Ur dos Caldeus. Eles moravam em uma cidade, era uma aglomeração, era um lugar grande, era uma cidade, uma civilização considerada bem avançada para os dias daquela época. Era um lugar de multidões, de muitas pessoas ali. E Abrão convivia naquele lugar. E Deus, então,
Deus então vai até Abrão e Abrão tem um encontro com Deus. E Deus não faz o chamado de Abrão. Nós dizemos aqui que é o chamado missionário de Abrão. E Abrão, então, ouve a voz do Senhor e ele atende a voz do Senhor. Observando os versículos, o capítulo 12 em diante, vamos observar que Abrão, então, ele resolveu e atendeu a voz de Deus. E Deus prometeu, então, a dar aquela terra à sua herança. E Abrão levanta, então, o altar, capítulo 12 diz isso ainda, é um altar entre Betel e a cidade de Ai. Ali ele erige um altar ao Senhor, ou seja, ele presta um culto de louvor a Deus. Ele agradece a Deus pelo que Deus tem feito na vida dele. Você tem agradecido a Deus pelo que ele tem feito em sua vida? Abraão fez isso. Então, voltando aqui novamente ao texto, Abraão, então, ele ergueu um altar. Nós aprendemos ali também que Abraão teve a ação de sair. E ele foi e atendeu essa voz do Senhor. Mas quando nós observamos, e o capítulo 12 ainda, versículos 10 até o versículo 20, o texto fala, em especial, os primeiros versículos, entre 10 e 11, que houve terra na terra onde, houve fome na terra onde Abrão estava. E Abrão, então, teve fome. E ele tinha que resolver essa questão, que Abrão, ele resolveu ir para o Egito. Ele não esperou em Deus, mas ele tomou uma ação por si próprio. Ele pegou a sua família, pegou os seus bens, o seu sobrinho Ló, que estava com ele, e foi para o Egito, porque no Egito, sim, tinha abundâncias, havia fartura naquele lugar. Mas Abrão não tinha entendido que ele estava fugindo, que ele estava saindo da promessa, da bênção de Deus para a sua vida, para a vida dele. E lá nós vimos que Abrão teve que mentir. Abrão fez com que sua esposa se passasse por sua irmã. E é descoberto toda essa trama, e Abrão se envergonha, Abrão se coloca numa condição muito difícil diante da sua esposa, depois diante do próprio faraó, e vira um caos ali. E Abrão é expulso do Egito. O faraó expulsa Abrão dali, porque Deus pesou a mão sobre faraó, e vieram dificuldades, dias maus para faraó, e faraó dá uma ordem para que soldados o acompanhem até a saída de Abrão e toda a sua família. Agora, voltando aqui então ao nosso texto, entrando em nosso texto, em nossa história, já compreendeu então o que nós já vimos antes. Agora então cabe a nós começarmos a entendermos o que vai acontecer no capítulo 13 aqui. E eu acho fantástico, eu acho fundamental esse texto, porque eu posso observar que nesse momento nós vamos ver então o resgate de Abrão. Era um homem que, capítulo anterior, versículos anteriores, nós vimos um homem totalmente fora da vontade de Deus. E agora Abrão, ele volta para o lugar da promessa. Ele volta exatamente para o lugar que ele ergueu um altar ao Senhor e o adorou. E o versículo diz isso. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha Ló, e Ló com ele. Olha aqui que veja o verso 2 e o verso 3. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e a cidade de Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí, Abrão invocou o nome do Senhor. Abrão voltou para o lugar da bênção. Abrão entendeu que o Egito não era o lugar dele, não era o lugar da bênção que Deus tinha preparado para ele. E Abrão então volta para o lugar da promessa. Ele entende então aqui agora que ele percebe que Deus tinha algo para a sua vida e que ele precisaria então estar dentro da vontade de Deus. Meu amado, eu pergunto para você que está me ouvindo, você tem voltado para o lugar da bênção? Você tem voltado para o lugar que Deus preparou para que você ficasse? Você está dentro e segundo, está dentro da vontade de Deus? Os seus planos estão segundo a vontade do Senhor nosso Deus? O que você tem feito? Como você tem agido? Deus tem sido o primeiro na sua vida? Você está esperando realmente em Deus? O texto diz aqui, e vamos entender, vamos compreender algumas coisas, que começou então a haver algumas contendas. Abrão, Deus prosperou a vida dele. E Ló, como estava com ele também, teve a sua vida próspera também. Ló, seu sobrinho, foi abençoado também, porque estava
ao lado de alguém que Deus escolheu, então, abençoar. E eu posso observar, entre os versículos 1, versículo 4, de 1 a 4 e versículo 6, que começa, então, a entender que houve algumas lutas, algumas dificuldades entre Ló e também Abrão, porque ele tinha gado, ele tinha bens, eles prosperaram. Eu quero entender com vocês que uma riqueza, ela precisa vir segundo a vontade de Deus. Por que eu estou dizendo isso? É porque vamos entender que aquela riqueza que Ló teve, que Abrão teve, que foi ganha no Egito, ela trouxe, vamos observar daqui a pouco, que ela trouxe uma divisão da família. Ela trouxe lutas para a família. Nós entendemos, vimos anteriormente que o texto fala que Faraó, lá no Egito, ele abençoou a vida de Abrão. Porque Abrão mentiu. Mas a consequência veio e está vindo nesse capítulo 13 aqui. Eu quero dizer para vocês que o melhor lugar é onde Deus está. O melhor lugar é onde Deus está. O Egito não era o lugar de Abrão. Mas essa terra que havia a presença de Deus, esse era o melhor lugar para Abrão. Eu quero dizer para você que está me ouvindo nessa noite, assim como Abrão tomou a decisão de retornar para o lugar de origem, o lugar da bênção, porque esse é o melhor lugar. Onde Deus está, esse é o melhor lugar. Então eu convido você também a voltar a estar aonde Deus está. Porque se Deus está ali, esse é o melhor lugar. Abraão, se nós observarmos, ele voltou ao lugar de encontro, ele voltou ao lugar onde ele encontrou com Deus. Abraão voltou ao lugar, no lugar da obediência, no lugar onde antes ele adorou o Senhor, ele vai fazer isso novamente aqui. Porque simboliza, representa a presença de Deus naquele lugar. Meus amados, mesmo que você tenha luta, limitações, provações, mesmo que você tenha pessoas que se voltam contra você, ainda perto de Deus, esse deve ser, e esse é, com certeza, o melhor lugar, porque Deus está ali. Abraão, ele voltou, porque ele teria que entender que ele tinha feito algo de errado. Ele teria que acertar a sua vida com Deus, com sua família e consigo mesmo. Ele tinha que entender que ele tinha errado. Ele tinha que buscar paz para si. Ele tinha que resolver a questão com as pessoas que estavam ali, que era parte daquele grupo que estava com ele. E demonstrar que ele errou e ele voltou para o lugar que Deus queria que ele ficasse ali. Ele tinha que conversar com Deus também. E voltar a dizer, Deus, eu estou aqui porque eu entendo que onde o Senhor está. Então, esse sim é o melhor lugar. Eu posso aprender também, nos versículos 5 até o versículo 12, que agora, que Abrão, ele teve algumas lutas, ou melhor, os pastores de gado, com os pastores de rebanho, com os de Ló, com os pastores de rebanho de Abrão, eles começaram a virar uma contenda. Como eu falei anteriormente, é porque eles se enriqueceram muito e aquela pastagem já não estava podendo então comportar todo o gado ali, ou melhor, era muito rebanho. E os dois lados, de Abrão e o lado de Ló. Então, aqueles que cuidavam daquele gado, aqueles servos que cuidavam daquele rebanho, já se viam entre eles degladiando, lutando pela pastagem melhor que ela estava. Interessante, o texto me chama a atenção que Abrão, ele chama o seu sobrinho Ló e conversa com ele, olha, nós somos parentes. Não é bom que nós ficamos lutando entre mim e você. E Abrão, nós observamos então que houve uma mudança profunda na vida de Abrão. Agora sim eu posso ver que Abrão percebeu que Deus é o Senhor da sua vida. Eu posso perceber que agora que Abrão estava depositando toda a sua confiança em Deus.
E Abraão toma a decisão e conversa com Ló. Olha, meu sobrinho, vem. Nós somos da mesma família. Nós viemos do mesmo tronco. Os nossos pais são parentes. Nós somos parentes aqui. Então quer dizer para você, meu sobrinho, você pode escolher. Nós estamos nessa terra que Deus nos trouxe para cá. Mas você pode escolher. Onde você escolher o lugar, eu irei para o outro lado. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o oriente, eu vou para o ocidente. Mas toma posição. Para onde você for, eu não vou. Porque não é bom que estejamos em brigas, em contendas. Meus amados, quantas vezes nós lutamos por bens materiais? Quantas vezes nós degladiamos com familiares? E esquecemos que nós temos um Deus que supre a mim e a você. Um Deus que não deixa faltar nada para todos nós. Eu desafio você nessa noite a confiar, a esperar em Deus e tomar essa posição, assim como Abraão tomou. Porque eu entendo, meus amados, que o lugar perfeito é aquele que produz paz, é aquele onde Deus está, que você produz paz no seu coração. Então, o melhor lugar é esse, o melhor direito, né? É o que produz paz. Então, Abraão resolveu tomar uma posição para que tivesse paz no seu coração, paz na sua vida. Então, Ló resolveu, o texto diz que ele resolveu, olhou as campinas, então, e olhou, esse é meu lugar. E ele foi. Só que essas campinas, ela partia para o rumo de Sodoma e Gomorra. E o texto fala que ali havia homens maus, homens terríveis, homens e pessoas que não serviam ao Deus verdadeiro, pessoas que não tinham compromisso com Deus. E vamos observar, provavelmente, na nossa próxima ministração, que isso trouxe consequências para Ló. Mas Abraão preferiu ficar na vontade de Deus. Ló escolheu aparentemente o melhor lugar. Abraão, ele foi para as campinas de Manré. Era um lugar de difícil acesso, um lugar de pedras, um lugar de uma vegetação não muito boa, mas Deus estava ali. E onde Deus está, Abraão entendeu que isso produz uma paz, isso produz uma tranquilidade. E Abraão, então ele toma posição de estar em paz com Deus, estar tranquilo naquele lugar. Ele passa, então, ele entende que se Deus está ali, ele teria paz no seu coração, paz na sua vida. Entendemos aqui, então, que Abraão já tinha aprendido a lição. Então, ele agora deposita a sua confiança em Deus. Isso é maravilhoso. Meus amados, nós temos que abrir caminho para os nossos companheiros, para que outras pessoas também venham gozar de bênçãos, de comunhão, que pessoas sejam abençoadas também. Às vezes temos que abrir mão de alguns direitos nossos para que pessoas venham a ser abençoadas. Porque a sua confiança está em Deus e você vai saber que Deus vai restituir para você, que Deus vai te abençoar. Você vai entender que você vai estar em paz porque Deus vai cuidar de você. Nós temos que lutar. Eu e você precisamos lutar pelo fim de toda e qualquer contenda. E principalmente entre famílias, principalmente entre irmãos de igreja, principalmente entre irmãos em Cristo e, por que não, entre toda e qualquer pessoa. Nós temos que lutar, então, para que as contendas terminem, acabem. Temos que abrir mão de direitos, como já falamos anteriormente. E, por fim, eu observo aqui, versículos 12 a 18, que habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades, na campina, iam armando as suas tendas até Sodoma. O verso 14 diz assim: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Deus fecha um acordo com Abraão aqui. Olha para lá, olhe para cá. Tudo que você vê, estou entregando em suas mãos, não somente para você, mas para toda a sua descendência, para sempre. É uma aliança, é um compromisso com Deus. É Deus fazendo um compromisso com Abraão aqui. Então, o que eu posso aprender aqui? É que uma riqueza
Uma riqueza grandiosa é aquela que provém do nosso maravilhoso Deus. Uma riqueza maravilhosa é aquela que desce do trono de Deus. Os cavalhais com o Senhor, aquele lugar que Abraão estava adquirindo, que Deus estava dando para eles são melhores, porque não era um lugar de contenda. Aquela não era uma riqueza, talvez que traria aos olhos de muitas pessoas, mas era Deus que estava dando. Entendemos aqui, meus amados, que o que Deus concede para mim e para você, isso vai nos trazer, então, alegria profunda em nosso coração, em nossa vida. Precisamos entender que o presente de Deus é melhor para mim e para você. Às vezes nós não compreendemos o presente de Deus. Nós pensamos que recebemos, o que temos, é algo ruim para nós, ruim para a nossa família, mas esquecemos que o que Deus nos concede, o que Deus nos dá, isso é muito bom para mim e para você. Meus amados, Abraão se redimiu com o Senhor. Se redimiu, então, com Deus. Meu desafio, então, para você nessa noite é que você venha se redimir também com Deus. Que você venha voltar para os braços do Pai. Que você venha entender que Deus é o Senhor da sua vida. Que você venha ter uma mudança por completo no seu coração. Resolva as questões com Deus. Resolva as questões consigo mesmo. E tome posições diante do nosso grandioso e gracioso Deus. Nós vamos observar na próxima quinta-feira que Ló, o ato dele escolher a sua própria riqueza com seus próprios olhos, ele começa a ir então para Sodoma. E vamos observar que a situação de Ló piora um pouquinho. Observar que vai acontecer uma questão que vai trazer então Ló a ser preso. Mas quem poderá libertar Ló? Era só alguém que estava debaixo da confiança de Deus. E se você quer ser bênção para alguém, você precisa então estar debaixo da vontade de Deus. Você tem que voltar para o lugar de origem, o lugar da bênção, e estar com Deus. Assim então, você poderá ajudar alguém, com certeza, em tudo que ele necessitar e precisar. Deus te abençoe, fique com ele, muito obrigado. Tenha uma restante semana totalmente na graça, na bênção do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.